Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho, estamos aqui para mais um vídeo do canal. Hoje nós iniciaremos um quadro onde nós vamos reagir a algumas heresias, algumas inverdades sobre o nosso movimento e muitas vezes sobre a palavra de Deus, obviamente, também a irmã White e assim por diante. Então, aqui neste momento nós vamos combater algumas coisas que achamos que está infelizmente atrapalhando o movimento adventista, tá ok? Nós assistimos um vídeo do canal Para Que Possamos, do Rodrigo Custódio, e vimos algumas várias incoerências, como atacando Ellen White, a Bíblia e também a nós como adventista. Não estamos vindo aqui para um contra-ataque, simplesmente para pontuarmos a verdade da forma que deve ser pontuada. Então não levem esse vídeo como uma rixa ou algo do tipo, mas sim uma resposta à altura, assim como Deus pede que façamos quando vemos coisas erradas em seu meio, ok? E eu vou trazer aqui um amigo meu que vocês já conhecem, o Gabriel Rodrigues. Ele vai estar aqui nos ajudando quanto a esse tema da Trindade, ok? E aí, Gabriel, como que você tá, meu querido? E aí, pessoal, tudo bem? Paz seja com vocês. E aí, Roberto, estou aqui para dar uma palavra, dar uma força, dar uma ajuda e falar a respeito desse assunto que é bastante importante e que Deus nos abençoe. Amém, meu querido. Realmente é algo muito importante esse assunto. Tá trazendo muita divisão esse assunto, né, ultimamente. E o Rodrigo usou esse assunto justamente para mostrar ali algumas divisões. Não é tudo que está errado no vídeo, né? A gente viu, reviu. Tem algumas coisas que até tem uma verdade, mas é como o inimigo trabalha, né? Meias verdades com mentira acabam atrapalhando mais do que ajudando. Então nós vamos aqui, Verdade. né, nós fizemos um slide aqui longo, né, mas a gente promete que a gente vai tentar ser o mais breve e sucinto possível, até para não ficar um vídeo muito longo. Porém, a gente precisa pontuar cada um dos detalhes para que não fique dúvidas, tá bem? E que nós possamos se fortalecer na palavra de Deus e na fé em nosso Jesus, ok? Esse é o foco principal desse vídeo aqui, para que não fiquemos em erro, tá bem, meus queridos? Bom, Biel, vou colocar o slide na tela, porque uma das objeções mais faladas é que pioneiros não acreditavam na Trindade. E eles pegam os pioneiros como se fosse algo, como Ellen White, que recebia, né, a inspiração diretamente ali de visões, sonhos, né, coisas assim que nós sabemos, nós acreditamos que Ellen White, ela recebia visões, sonhos, recebia orientações para passar para o povo de Deus. E nós temos os estudiosos, que são os nossos pioneiros, que estudavam bastante e eles também recebiam iluminação, no caso do Espírito Santo, para escrever aquilo, e temos vários e vários pontos, até mesmo do endosso de Ellen White, com relação a assuntos de certos pioneiros, certo? E aí, uma das táticas que foi usada no vídeo foi de dizer que os pioneiros adventistas não acreditavam na Trindade, logo, ela não deveria estar sendo falada em nosso meio. E aí nós vamos trazer aqui uma pergunta, e eu gostaria até que o Gabriel falasse um pouco sobre isso. A pergunta é: os pioneiros, eles são inerrantes ou eles determinam a nossa fé no que acreditar? O que que tu pode nos dizer sobre isso, meu querido? Não, de forma nenhuma. É, o Espírito da Profecia coloca como não, isso não. Dessa forma, nem a Bíblia, né? Então, a regra de fé é a palavra de Deus. A gente consegue ver nas Escrituras aquilo que deve nortear, tudo que é doutrina normativa. E o Espírito da Profecia nos é dado também para aclarar a palavra de Deus a respeito desses ensinos. Mas os pioneiros eram pessoas que tateavam a respeito de algum ponto, né? Estudavam e tentavam, né, encontrar respaldo nas escrituras. E nem sempre estavam certos, às vezes estavam equivocados. Tanto que houve gradual desenvolvimento de doutrinas no Adventismo, desde o começo.
A gente Eu tem acho os textos aí do interessante Espírito da isso que tu Profecia, que falou, mostram. Biel, eh, porque a doutrina, no caso, ela é progressiva, Sim, né, então nós não podemos simplesmente, um pioneiro não acreditava em A ou B, então quer dizer que está errado. Não, porque muitas vezes a luz demorou. E no caso da Trindade, né, no caso da que não é um nome muito bom, a gente até concorda nesse assunto, o certo sim, é sim. divindade triuna ou algo no tipo, Divindade. mas Uhum. em 1893, que, por exemplo, Ellen White começou a receber luz sobre o assunto. Então, até ali, muitos pioneiros poderiam até ter alguma coisa ali diferente do que nós acreditamos hoje. Mas a partir desse momento, nós vamos mostrar aqui vários textos que eles mudaram as suas concepções, né? Obviamente que nem todo mundo, porque tem, né, nós como seres humanos somos ruins mesmo, né? A gente pode estar na nossa frente, e se a gente não quer acreditar, não acredita mesmo. Então, pensando nisso, nós temos 2 textos aqui. O Biel gostaria de ler para nós, ô Biel, ou eu posso ler aqui, o que que você prefere? Pode ler, pode ler. Então eu vou ler aqui, a própria Ellen White, na review de 20 de 12 de 1892, olha, um ano antes de ela receber luz ali, muito completa, no Desejar de Todas as Nações, hein. Ela diz o seguinte: "Não há escusas para alguém que toma uma posição que não há mais verdade para ser revelada, e que todas as nossas explanações da Escritura estão sem um erro. O fato de que certas doutrinas têm sido defendidas como verdade por muitos anos pelo nosso povo não é uma prova de que nossas ideias são infalíveis. O tempo não deixará permanecer o erro na verdade, e a verdade pode ser esclarecida. Nenhuma verdadeira doutrina perderá alguma coisa pela inteira investigação. E nós temos um outro, na review de 25 de 3 de 1890, nós não defendemos que nas doutrinas descobertas por aqueles que têm estudado a palavra de Deus não exista algum erro, porque nenhum homem que vive é infalível. Então, baseando aí, né, Biel, nessas duas, nós temos vários textos, tá, pessoal? A gente está trazendo só alguns, porque senão a live vai ficar aqui 5 horas de live, né, Biel? A gente estava conversando aqui só para a gente estar aqui. É muito texto, é muito estudo, é muita Bíblia, muita coisa. Então a gente tentou resumir. Eu queria pegar um ponto, Roberto, que esses textos do Espírito da Profecia colocam que eles não eram pessoas que batiam o martelo em relação àquilo que é verdade ou não, mas aquilo que acreditavam, existia aquilo que acreditavam, e existia aquilo que era as bases do Adventismo. E essas bases do Adventismo é o que constitui o Adventismo, o santuário celestial, a, a não imortalidade da alma, sábado, esses elementos, eles estavam unânimes, mas mesmo nesse assunto não havia unanimidade. E pessoas que vieram, por exemplo, do metodismo, tinham uma crença, pessoas que vieram de outra denominação tinham outra crença. Não existia isso no adventismo, né? E ainda que existisse em alguns pioneiros uma inclinação não, mas uma crença mesmo, que não era trinitária em alguns pioneiros conhecidos. Mas não porque eles rejeitavam a doutrina correta da Trindade, mas porque eles rejeitavam um ensino que realmente não tinha tanto embasamento nas escrituras. Não tinha embasamento nas escrituras, não é tanto embasamento, mas não tinha embasamento nas escrituras. Então era mais ou menos por este ponto, e não necessariamente por rejeitarem a doutrina escriturística. Justamente a Então, próxima pergunta, né, Biel? isso aí. Porque a Então, gente qual o tem ensino da... alguns tipos de trindade, né? Não é simplesmente uma e pronto. A gente tem a Isso. trindade católica, ariana e assim vai. Se a gente for pontuar trindades aqui, vai ter milhares de trindades, né? E muitos dos nossos pioneiros, eles já combatiam algumas trindades errôneas. Tem pioneiros que acreditavam erroneamente no conceito. Porém, a grande maioria, eles combatiam a trindade errada mesmo, né, Biel? Então, a gente tem essa irmã aqui, e olha o que ela coloca. A doutrina chamada Trindade alega que Deus é sem forma
ou partes, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são uma pessoa. Veja, é este ensino da Trindade que os pioneiros se levantavam. Eles iam contra este ensino, que Deus é sem forma e sem partes, como existe até mesmo num credo reformado, em dois credos, o de Westminster e o Batista. Isso é contrário às Escrituras, está contrário à palavra de Deus, como a gente vai mostrar aqui, e que os três eram uma só pessoa. Veja, aqui não está falando que os três são o mesmo ser. Eles não estão indo, nesse texto aqui, ela não está indo contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo ser o mesmo ser Deus triuno, que é composto por três pessoas divinas distintas. Está indo contra o ensino errôneo de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. A mesma pessoa, entende? Então é isso, não é o ser, mas pessoa. Então é isso que ela está indo contra, é isso que a gente vai ver o Thiago White e outros pioneiros indo contra, sobre ser a mesma pessoa. Isso fere a personalidade do pai, fere a personalidade do filho. E o ponto que eu queria salientar aqui é que a doutrina reformada sobre a Trindade, ela não ensina este ponto, que são a mesma pessoa. Mas este era um ensino ainda mais errôneo, né, sobre esse ensino, sobre a Trindade, que eles iam contra. É, exatamente. E um ponto que eu gostaria de salientar ao pessoal aí, pessoal, vocês vão dando uma paradinha no vídeo, a gente não vai ter como ler todos os textos, tá? Porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui, o vídeo vai ficar muito longo, mas vocês vão dando uma pausada, lendo, tá bem? Olhando o que a gente vai estar falando aqui, ok? Só para que vocês possam ter um embasamento. A gente trouxe o máximo de textos para não ficar muito longo o vídeo, tá bem? Mas a gente tem muito material sobre que a gente ainda vai voltar no canal para falar sobre a Trindade, esmiuçando cada ponto, ok? Aqui é só um vídeo resposta sobre alguns pontos que a gente acredita que está fazendo muitas pessoas caírem em erro, tá bom? Então a gente tem o Log Barrow, até a própria irmã White, ela diz em Ciência do Bom Viver, a unidade que existe entre Cristo e seus discípulos não anula personalidade de nenhum. São um em desígnio, mente em caráter, mas não em pessoa. É assim que Deus e Cristo são um. Então nós temos aquele argumento de que Cristo e Deus é um, e então eles não podem ser duas pessoas, né? O que não está correto, e também Ellen White e os pioneiros não acreditavam dessa forma. Né, Biel? Sim, é isso aí. Tem nem o que acrescentar. Então, agora nós vamos para o próximo argumento. No vídeo, é, ele diz que o Espírito Santo encarna nas pessoas, né? E como eles não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa individual, eles acreditam que o Espírito Santo é Jesus em espírito, certo? Então ele fala sobre alguns pontos ali de Jesus encarnar nas pessoas. O que que nós temos para falar sobre isso, Gabriel? Olha, Roberto, isso aí, ao meu ver, o irmão do vídeo, que está criticando, ele realmente forçou a barra, forçou legal. Primeiro porque ele coloca algumas divisões que não existem. Existem 4 divisões no Adventismo. Na verdade, não existem isso. Aquelas 2 primeiras divisões não existem, são uma só, é um só grupo. Aqueles que creem na primeira parte e na segunda parte da presença espiritual de Jesus ao lado do cristão, e esta aí de que, entre aspas, encarna, são os mesmos. Que acreditam também que o Espírito Santo e Jesus são é a mesma pessoa ali. Então, esse é o mesmo grupo. Então, neste caso, não há 4 grupos também, não há diferença de crenças dos Adventistas do sétimo dia em relação à Trindade, quanto ao ensino da Trindade que é ensinado hoje, né? Então, há um equívoco ou há uma desonestidade neste ponto. E falar que Jesus encarna na pessoa, né, com base nenhuma, não mostrou base nenhuma para isso, e assim, ó, forçação de barra bonita,
bonita. E aqui a gente vai ver nos textos do próprio Espírito de Profecia mostrando como esta questão de Jesus, né, habitar em nós. Tu quer ler, Roberto? O Senhor Jesus age por meio do Espírito Santo, pois este é o seu representante. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Por meio dele, infunde na alma a vida espiritual, vivificando as energias para o bem, purificando-a da corrupção moral e habitando-a para seu reino. Quando o povo de Deus pesquisa as Escrituras com o desejo de conhecer o que é verdade, Jesus está presente na pessoa de seu representante, que é o Espírito Santo. Um outro texto diz que se vós estiverdes em mim, diz, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É por meio da palavra que Cristo habita em seus seguidores. Esta é a mesma vital união representada por comer sua carne e beber seu sangue. As palavras de Cristo são espírito e vida. Recebendo-as, recebeis a vida da videira. Viveis de toda palavra que sai da boca de Deus. Interessante, né, Só Bebel? Tem duas formas, então, de Cristo habitar em nós. isso aí. Então, olha a forma como é colocado no Espírito da Profecia, a habitação de Jesus em nós. Pois ele age por meio do Espírito Santo. Jesus não é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é seu representante. E Jesus age por meio do Espírito Santo. Por meio dele infunde vida espiritual. Então é isso que ela apresenta. Depois apresenta o que está também em João 15, sobre a parábola da videira. Que Jesus habita nos seus seguidores pela palavra. E sua palavra é espírito e vida. Então, ali ela coloca a forma como Jesus habita na pessoa. Não que encarna e essa forçação de barra que ele apresentou no vídeo. Que eu não sei se é desonestidade ou é uma sincera ignorância a respeito do assunto. Mas, de qualquer forma, ele está, de fato, desinformando outras pessoas a respeito do assunto. E se você não é adventista ou é um anti-adventista, você vai estar mal informado do assunto ao falar com um adventista que sabe. O adventista que sabe vai parar e vai olhar assim: essa pessoa não sabe, não sei o que ela está falando. E se você é um adventista que não tem muito embasamento bíblico, ou no Espírito da Profecia, ou nesses assuntos, às vezes pode ser enredado por esses erros, acreditando que a outra pessoa está falando algo verdadeiro. Então a gente precisa cuidar. Uma coisa eu acho que é verdade do vídeo dele, do crítico, é que os adventistas são fáceis de enganar, como ele diz. Né? Não todos, obviamente, mas uma parcela eu creio que sim. E acho que é porque também não leem muito como ele falou. Então isso é uma parcela, não todos, é uma verdade. Por isso que a gente vai ver no próprio canal lá adventistas dando testemunho, né? Dando testemunho, ex-adventistas que caíram, foram enredados pelos enganos dele, com coisas assim, enganos sinceros ou não da parte dele, mas enganos, coisas que não são verdadeiras. Mas não é sobre isso aí que a gente vai tratar no vídeo. Vamos entrando no assunto. E aqui no vídeo a gente só quer mostrar por A mais B, com textos, aquilo que é verdade ou não. E você tira a sua conclusão. Exatamente, Bel. Isso é muito importante. Agora nós vamos entrar no conceito trinitário dos adventistas. Vamos mostrar para vocês como, de fato, um adventista do sétimo dia crê, tá bem? Porque lá foi colocado algumas formas que não são verdadeiras. Então nós vamos trazer aqui como nós, adventistas do sétimo dia, cremos nessa questão da trindade, ou melhor, divindade triuna, ok? Nós temos um Ô, texto. Robertão, Oi, meu querido. tu pode só voltar os slides até aquele primeiro texto de Ellen White, porque o irmão que estava fazendo o vídeo ali crítico, ele interpreta errado aquele texto, para afirmar erroneamente sobre o conceito trinitário dos adventistas. Qual o Aí, texto, meu? este aí que passou, pode passar novamente? Para frente, pode passar, pode passar. Aí. Esse aqui? Então, o que que ele vai ler? Olha só esse texto. A unidade que existe entre Cristo e seus discípulos não anula a personalidade de nenhum. São um em desígnio, mente, caráter, mas não em pessoa. É assim que Deus e Cristo são um. Ele interpretou esse texto como que dizendo que o Pai e o Filho não são Deus, que não são um em ser, que não são o mesmo Deus, que não são Deus.
Ele interpretou erroneamente esse texto. Se na sinceridade ou não, eu não sei. Mas interpretou erroneamente. O que o Espírito da Profecia está dizendo aqui, que não são a mesma pessoa. Eles são o mesmo ser. Nós somos seres humanos, mas somos pessoas distintas. Eles são Deus, mas são pessoas distintas. É isso que ele está falando. Ele interpretou errado o texto. E aí falou contra o conceito trinitário adventista. E aqui a gente vai ver que os adventistas acreditam que tanto Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm a mesma natureza, a mesma substância, a mesma essência, como o texto do Espírito da Profecia vai mostrar. Então, um deles é: os judeus nunca antes tinham ouvido tais palavras saídas de lábios humanos, e uma influência convincente os alcançou, porque parecia que a divindade flamejou através da humanidade quando Cristo disse: Eu e o Pai somos um. As palavras que Cristo estava repletas de profundo significado quando ele expressou a reivindicação que ele e o Pai eram de uma substância, possuindo os mesmos atributos. E um outro texto diz que Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai, um na natureza, um no caráter e um no propósito, que é diferente do que nós vimos no texto anterior, né? Que lá diz que eles não são um em pessoa. Então, os textos se complementam. E um outro texto, que é a base assim para nós, diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a eterna divindade. Quando se fala em eterna, eterna é que não tem início, não tem fim. Estão envolvidos na ação requerida para assegurar o instrumento humano que todo o céu está em união para contribuir no exercício das faculdades humanas em alcançar e reforçar a plenitude dos poderes tríplices e em unir-se na grande obra designada, ligando os poderes celestiais com o humano para que o homem se torne, mediante a eficiência celeste, participante da natureza divina e co-obreiro de Cristo. Aqui nós temos alguns textos, Biel. O que tu poderia nos ajudar Não, é quanto a isso isso? aí. Os textos são claros. Então, a gente vê aqui um texto sobre a Trindade de Deus, a gente vai ver mais textos a respeito disso. Então ele coloca que Ellen White não acreditava na Trinidade ou na Trindade. Então isso é inverdade. Tem um texto aqui, claro, falando que a eterna divindade é constituída do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os poderes tríplices. Veja, Exatamente. olha só, o que ele falou não se constitui verdade. E ele coloca como se fosse verdade. Aí ele fala lá que os adventistas não creem que o Pai e o Filho ali, interpretando errado aquele primeiro texto, que não creem que o Pai e o Filho são o mesmo ser, que não têm a mesma essência. A gente mostrou um texto ali mostrando que eles têm a mesma, eles são da mesma essência. Então, veja, essas informações são apresentadas como se fossem verdades, convictas, mas a gente vê, está mostrando aqui claramente sobre o assunto que não é verdade. E quantas outras informações são assim? E tudo. A gente tem vários concílios, né? Mas tem uns credos também que eles são bem pontuados, né? E o Gabriel entende um pouco mais sobre isso. O que aconteceu nesse credo aí reformado, o Gabriel? Então, Roberto, ah, esse credo, ele tem muita coisa boa, tá? Ele tem muita coisa boa, mas ele tem os seus erros, tal como os reformadores. Os reformadores tinham muitas coisas boas, mas tinham os seus erros. Então, você vai ver Lutero, por exemplo, que é um homem que eu admiro, eu gosto de Lutero mesmo, mas ele defendeu consubstanciação, por exemplo. A gente vai defender também? Não, porque se eu levanto a bandeira do sola escritura, eu devo defender o sola escritura, mesmo quando isso fere as minhas tradições, os meus credos, os meus concílios. Então, que o pessoal do sola escritura, que muitas vezes eles nem conhecem o que é sola escritura, mas apenas acreditam que sola escritura é nude escritura, mas este pessoal do, entre aspas, sola escritura deve se basear na Bíblia, quando o seu credo favorito for contra ela. E é neste caso que esse credo, essa confissão de fé, ela vai contra o conceito da Trindade bíblica. O Senhor nosso Deus é apenas um Deus vivo e verdadeiro.
um espírito sem corpo, partes ou paixões. Então, isso está na Confissão de Fé Batista e na Confissão de Fé de Westminster. E, amigos, aqui, ó, sem corpo ou partes, isso não está de acordo com as Escrituras, como a gente vai ver aqui agora. Então, esse texto aqui, eu não vou ler todo ele, mas você pode ler ali, você pode parar, ler, você pode ver também a parte que está em amarelo. Eu coloquei ele para salientar que o Espírito Santo tem partes, corpo. Ali a mão do Senhor Deus caiu sobre o profeta e ele vê uma semelhança com um aspecto de fogo. Fala ali de um aspecto desde os seus lombos, vai falando sobre ele ter lombos, entende? Uma forma de mão logo abaixo e que o Espírito Santo o levantou. Veja, aqui está falando do Espírito Santo tomando uma forma corpórea e mostrando partes. Mesmo o Espírito Santo sendo espírito, isso não implica que ele não possa ter corpo, entende? A mesma coisa com os anjos, são espíritos ministradores. No entanto, ninguém nega que eles têm a forma ou corpo. Assim é o Pai, que é espírito. Da mesma forma, a gente vai ver textos a respeito do Pai ali. Então, veja, pode esse aí. Em Daniel 7, a gente vai ver sobre o ancião de dias, que ele tem, logo abaixo você vai ver que ele tem cabelo em sua cabeça. O profeta viu esta questão. É algo que acontece, ele tem um trono. Como diz em Apocalipse aqui, ele estava sentado sobre o trono. E tinha aparência. Então, como ele não tem forma? Como ele não tem corpo, se está sentado sobre um trono, tem cabeça e tem cabelos brancos? Como o Espírito Santo tem uma mão, tem lombos, tem a forma de mão? Você está entendendo? A Bíblia apresenta Deus com forma, corpo, personalidade. Não é algo, não é algo abstrato, mas é algo que ele tem partes, tem corpo. Então é desta forma, mesmo sendo espírito, tal como os anjos são espíritos ministradores e no entanto não implica que eles não tenham corpo e partes. Então aí é onde constitui-se o erro do credo reformado. Este aspecto estou salientando que é errado. Tem muitas coisas boas no credo, obviamente. Mas se eu ergo a bandeira do só escritura, agora eu mostrei pelas escrituras esse ponto. Quem você vai ficar? Com a Bíblia ou com a tradição? Muito interessante, hein, Biel? Eu acredito também que nós colocamos esse texto, tem vários textos, né? Juízes 13, para falar um pouco Sim, sobre o anjo do Senhor, né? Infelizmente, nós, assim, adventistas do sétimo dia, somos colocados como uma seita e um dos motivos são porque nós falamos que Jesus é Miguel, né? E aí eles autodenomina que nós estamos falando que Jesus é anjo e não Deus, o que não tem nada a ver, né? Nós não acreditamos que Jesus, ele não é Deus, mas ele se velou como homem, por que não se velar como anjo, né? E nós vemos aqui que tem vários textos, nós pegamos Juízes, que diz que o anjo do Senhor apareceu a eles e depois eles disseram: "Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus". Nós temos lá por exemplo, em Josué, Josué ele se prostra para adorar um anjo do Senhor, do príncipe do exército ali falado no texto, e ele não rebate a adoração. Ou seja, o que deixa claro que não era um anjo, mas sim o próprio Cristo como Miguel. E assim vai acontecer em vários pontos da Bíblia. Jesus ser Miguel não tira a divindade de Jesus. Ele se vela para conseguir falar com os seus, porque se ele aparecer com a sua glória, nós seríamos destruídos. Então ele se velou como anjo no Velho Testamento e se velou como homem no Novo, mas ele é Deus em sua essência. e, É e o isso, ponto. Piel, que você queria com alguns dos textos Uhum, aqui? esse texto aí do anjo do Senhor, né, é porque eles viram a Deus. Então, se eles viram a Deus, é porque tem forma, corpo, aparência, e eles viram um anjo do Senhor. Eu creio que o anjo do Senhor aqui seja mensageiro do Senhor. Então, Jesus aparecia ali
é uma cristofania ou uma teofania, onde ele aparecia ali e essa pessoa via, podia ver. E é o que a gente consegue ver ali nos próximos textos. A gente vê que quem apareceu ali não foi o pai, por exemplo, mas que foi o filho, porque ninguém viu a Deus. Como é dito ali em João, é dito no próximo texto também, ali no começo. Não na parte que está em amarelo, tá bom? Mas nos outros textos vai dizer que ninguém viu o pai, que ninguém viu a Deus. Ou seja, e logo abaixo que as escrituras testificam de mim, de Jesus. Ou seja, estava havendo ali uma revelação de Jesus no Antigo Testamento. Ou seja, a gente consegue ver que o Espírito Santo, o Pai de Jesus, tem forma, partes, tem corpo. Então, é um equívoco, é um erro dizer então que não há partes ou formas. Muito interessante, hein? Nós temos vários e vários textos, né? E agora a gente vai falar um pouquinho justamente sobre alguns pioneiros que voltaram aí a algumas convicções depois que a luz foi dada, né, ô Biel? Isso mesmo, isso mesmo. Nós temos aí, por Dá para exemplo, o ver. pastor Haskell, que ele afirma com todas as palavras: o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, que vem ao mundo como um representante de Cristo. Nós temos também o pastor Prescott, que ele diz: devemos acreditar nisso, mas explicá-lo ou mesmo compreendê-lo completamente, não podemos. E até que possamos, devemos nos aproximar reverentemente do assunto do ser e da natureza do Deus triuno. Isso é muito importante porque eu acho que uma das coisas mais complicadas é querer entender Deus completamente com nossa mente finita, né, ô Biel? Eu acho que o É, pessoal acaba tentando de tudo por menor, querendo meio que fazer com que Deus fosse um ser humano, e nessa o inimigo acaba enredando. a gente consegue ver também, Roberto. Não sei se tu tem como passar. Talvez eu nem vou ler os textos, mas você consegue ver aqui Alonso T. Jones também, assim como Prescott foi um pregador da Conferência Geral de 1888. Na verdade, não da Conferência Geral de 1888, se referindo a Prescott, mas a respeito da mensagem de 88, a mensagem que Ellen White endossou. Então, eles mudaram de convicção. Jones aqui fala a respeito do Espírito Santo, Prescott também. Prescott, já na Conferência Bíblica de 1919, vai dizer: olha, aquela declaração desejada das nações me fez refletir a respeito do assunto. E ele já tinha mudado de convicção, assim como Daniels também, colocando a triunidade, crendo na triunidade bíblica. Então, para ver como o dom de profecia, o espírito de profecia conduziu, né, a uma verdade das escrituras. Pessoas, então, que não estavam muito certas a respeito do assunto, o espírito de profecia pegou essa pessoa e levou as escrituras para ela ver a respeito do assunto. Que é isso que ela faz. E é isso que é o propósito, um dos propósitos que Deus dá para o dom de profecia. Como a gente consegue ver em Atos 10, o dom de profecia guiando o apóstolo Pedro a uma verdade a respeito da questão dos gentios. Uma verdade que está na palavra de Deus. Então, o dom de profecia, o espírito de profecia tem essa função também. Então, o pessoal vai contra o espírito de profecia, muitas vezes, justamente por não saber harmonizar, porque a Bíblia, ela fundamenta, dá fundamento para o dom de profecia, para o espírito de profecia e para a manifestação dele no tempo do fim. Então, é interessante a gente ver essas coisas. E aqui, o crítico, a gente viu ali que outros, o Roberto passou, outros também acreditavam de outra forma, acreditavam na Trindade, e a gente vê aqui que já em 1913, né, havia manifestação sobre a triunidade. Nós cremos na triunidade. Aqui antes ainda, ó, nós cremos na triunidade. Então, porque o crítico disse que a igreja ela foi dizer que acredita na Trindade lá nos anos 60 para entrar no Concílio das Igrejas, e aí nos anos 80 que foi colocado oficialmente, mas a verdade é que muito antes os adventistas começaram a mudar suas convicções a respeito desse assunto,
por causa que o Espírito da Profecia mostrou a respeito do assunto e levou eles à palavra de Deus. E assim, eles começaram a dar uma guinada de pensamento para as Escrituras a respeito desse ponto, na sua grande maioria. Então, a igreja já acreditava, já confessava isso. E depois, lá na frente, que foi colocado oficialmente o assunto. Então, para ver como ele trouxe desinformação. É aquele negócio, né? É mexer com... Por exemplo, você consegue ver que Ellen White é culpada de tudo. Ellen White é isso, Ellen White é aquilo. Rapaz, Ellen White começou até a Segunda Guerra Mundial. Se a gente duvidar que um dia vai ter um vídeo dele aí sobre isso. Então, para ver, cara, que é uma forçação de barra, é desinformação. Não é verdade. A gente está mostrando aqui textos. Você pode ler nos slides. A gente ainda até não colocou para não ficar muito tempo. Mas para ver a respeito do assunto. Lembrando aí que o Gabriel, ele vai disponibilizar na descrição do vídeo um slide com mais textos, tá bom? Com bastante coisa, a gente vai deixar aí muito em breve para vocês. E aí vocês abaixem e vejam, estudem por vocês mesmos. Não fique comigo, seja com um crítico que for, pastor. Cada um de nós vamos dar conta de nós. Então, estude, vá atrás. Não seja enganado. Bom, vamos entrar agora num tema que, bom, particularmente eu gosto muito, que é a divindade e eternidade de Jesus, Gabriel. O que nós temos aí de textos, tanto da Bíblia É, quanto do dom ele, profético, para ele esmiuçar esse afirma conteúdo? perdão, Roberto, por te cortar, mas ele afirma que Ellen White ensinava que Jesus não era divino e que não era eterno. Isso também é uma inverdade. Eu não sei sobre a sinceridade dele ao falar essas coisas, então por isso que eu não vou dizer que ele está mentindo e, portanto, é um mentiroso ou dando falso testemunho, mas eu estou dizendo que é uma inverdade a informação. Minha questão aqui é com ideias. Então, não é verdade que Ellen White ensina que Jesus não é Deus ou que ele não é eterno. É isso aí, nós Entendeu, temos Roberto? alguns textos aqui. Primeiro deles aí que Cristo era filho de Deus, tinha sido um com ele antes que os anjos fossem chamados à existência, sempre estivera ele à destra do Pai, mostrando aí a divindade e a eternidade. Um outro texto, ainda procurando dar a verdadeira direção à sua fé, Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Quem tem o Filho tem a vida. A divindade de Cristo é a certeza da vida eterna para o crente. Jesus também diz: Abraão viu ao Salvador e se alegrou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Cristo é o pré-existente, autoexistente Filho de Deus. Um outro texto, Cristo é o Filho de Deus, pré-existente, existente por si mesmo. Falando de sua preexistência, Cristo conduz a mente através dos séculos incontáveis. Então aqui nós temos vários textos mostrando aí a divindade e a eternidade de Cristo. Tem mais alguma coisa É a isso dizer, meu aí. querido? Não. Os textos são claros a respeito, falando que ele é autoexistente, que ele tem existência própria, que não tem vida derivada. Eu sou a ressurreição à vida, ela aplica a este texto, este comentário. Então, mostra que ele falou uma inverdade a respeito deste ponto também. Bom, outro fator no vídeo que foi muito falado, né, ele acabou levando em um momento que ele fala sobre o Espírito Santo habitar em nós, né, ali, encarnar e tal, ele diz que as pessoas que acreditam nisso, elas, né, que nós temos o Espírito Santo através da palavra, através de Jesus, que a questão sobre o perfeccionismo, de que nós não vamos abandonar o pecado até Jesus descer na terra. E aí nós trouxemos alguns textos aqui, meus queridos, para a gente verificar sobre isso. O que é perfeccionismo e o que é perfeição cristã, Gabriel? Então, tem gente que faz essa confusão a respeito do assunto. Então, perfeccionismo, fora mesmo do Adventismo e antes mesmo da manifestação da carne santa em indiana, perfeccionismo era tido como quando acontece a regeneração, o coração, ao ser purificado, ele perderia então
as suas tendências más, então a carne teria ficado, entre aspas, de alguma forma santa. Então o Conde de Zinzendorf já ensinava isso. Então houve esses erros a respeito disso na história cristã. Também um conceito atual e no Adventismo, e atual não, mas no Adventismo foi a carne santa. Acreditar que a pessoa iria ter uma carne santa, né? Isso aconteceu, um grupo acabou acreditando nisso e foi condenado, né? Foi condenado no sentido de foi falado contra isso em certa história nossa. E o terceiro conceito é um conceito mais moderno, ele ampliou-se, é no sentido de que a pessoa vai tentar, pela força do braço, né, vencer seus pecados. E isso é aplicável ao perfeccionismo hoje. Então, são esses três, esses três conceitos de perfeccionismo que a gente tem hoje, que são contrários ao ensino bíblico da perfeição cristã. A perfeição cristã, ela está nas escrituras, está no espírito da profecia, está na história do cristianismo, desde a patrística, passando pelos teólogos medievais. A gente vai ver em John Wesley, Adam Clarke, John Fletcher, a gente vai ver em Charles Finney, a gente vai ver nos avivalistas. Então a gente vai ver a respeito desse assunto, a gente vai ver nos anabatistas da Reforma Protestante. Então tem este elemento também na história da igreja. E a gente vai ver aqui nas escrituras alguns textos. Bom, a gente vai trazer só Bíblia aqui, pessoal, só para que vocês compreendam sobre esse assunto, porque Ellen White é chover no meu olhado, tá? A gente vai ter vários textos muito categóricos, mas a gente trouxe alguns textos bíblicos aqui porque foi dito que não conseguiremos vencer os pecados, né? O que o texto da Bíblia aqui vai deixar muito claro para nós. Efésios 4:13 diz: Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então nós temos Efésios 4:13, nós temos um link com Efésios 5:25 a 27. O finalzinho do texto diz que para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha isso, ó, o texto é muito claro. Nós temos a 1 Tessalonicenses 5:23 e 24. Esse texto de Tessalonicenses ainda é como um todo, né, Gabriel? Nós temos aí o espírito, a alma e o corpo. Eles têm que ser o quê? Irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então é dito que nós vamos simplesmente quando Jesus aparece, ele tem uma varinha mágica, ele toca na varinha e todo mundo abandona o pecado. É assim que o pessoal acredita. Porém, vai contra o que a Bíblia está dizendo. Aqui mesmo diz que nós precisamos estar irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. E ainda tem ali Isaías, que é uma referência usada de Isaías 53:9 por Pedro e também lá no Apocalipse, que é nem houve engano na sua boca. Isso daí foi usado em 1 Pedro 2, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, e esse texto também foi usado lá em Apocalipse 14, de 1 a 5, onde diz o final do texto que na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então nós temos aqui vários textos, Biel, falando sobre que a perfeição cristã, ela é baseada aqui em Colossenses 1:26, que é Cristo em nós, né? Cristo em vós, que também a gente pode usar ali o texto de Gálatas 2:20, que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Como, Roberto, que Cristo vive em mim? Através do representante dele, o Espírito Santo. Nós vimos isso agora há pouco nos textos. Tem mais alguma coisa aí, meu querido? Eu queria comentar a respeito desse ponto, Roberto, que Paulo fala que é um mistério Cristo em vós. Ou seja, esse aspecto do evangelho muitas vezes não é muito pregado. Ou seja, por Cristo habitar em nós, ele vai andar em nós, pois somos santuário de Deus. Então, este elemento é importante, porque ele vivendo em nós, a gente vive a sua vida. Isso pela fé, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Porque Paulo ele pregava isso para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Então, Paulo quem está ensinando isso pela palavra.
E para isso ele também se esforçava segundo a eficácia do poder de Deus que operava nele poderosamente. Então, existia esse elemento, né, na pregação do apóstolo Paulo. Existia o poder de Deus e a cooperação humana. Mas a cooperação humana vinha como fruto do poder de Deus. Então, este elemento é importante para a gente viver a nossa vida cristã, a nossa santificação pela fé. É que outro texto que você leu de 1 Tessalonicenses fala que é Deus quem chama, o qual o fará. Ou seja, a obra de santificação, essa obra de aperfeiçoamento, deixar um povo irrepreensível para a vinda do Senhor, o objetivo é Deus quem chama, não é nós aqui. E é Deus quem fará isso. Porque é Deus quem opera em vós o querer e o efetuar. E a parte humana é corresponder a isso, né? Então, há esses elementos, e a parte humana é corresponder mediante a fé a isto, a fé que vai obrar por amor, como diz Efésios capítulo 5, versículo 6. Maravilha, Bial. Então a gente deu aqui só uma pincelada, pessoal. A gente tem até vídeos no canal, tá bom? Para vocês que queiram compreender a verdadeira perfeição cristã, tem um vídeo aqui no canal. Acho que tem uns 2 vídeos no canal. Eu vou deixar o link na descrição para vocês se aprofundarem um pouco mais, tá bom? Nos textos sobre isso. E tirar da cabeça aí que parece um bicho de 7 cabeças. Parece que falar em perfeição, nós estamos falando da coisa mais complicada do planeta Terra. E vocês vão ver que não é assim que funciona, tá ok? Bom, agora o Então, Roberto, próximo fator, Biel. Roberto, Oi, meu querido. só um ponto que eu queria salientar é que existe um problema que não é muito tocado. Se bem que o perfeccionismo, naqueles moldes que eu coloquei, é um problema, o pecacionismo também é um problema. Você exaltar o pecado. Olha, o pecado é o superpoderoso. Ele pode todas as coisas. O pecado nada pode contra ele. Ao invés de exaltar a graça de Deus, que pode todas as coisas por causa de Deus. Entende? Então, Sim, às vezes é assustador esse ponto. Porque nada posso de mim mesmo. Entende? Mas se eu depender de Deus, se eu confiar em Deus, Ele pode todas as coisas. Em Cristo, eu posso todas as coisas. Agora, sem Ele, nada eu posso fazer, mas em Cristo, eu posso todas as coisas. Então, exaltar o pecado dessa forma não é bíblico, não é da vontade de Deus. E a gente pode vencer todo o pecado por causa do poder de Deus. glória a Deus por isso. Realmente, meus queridos, é importante a gente comentar mais sobre esse assunto e a gente logo, logo vai trazer alguma coisa mais esmiuçada aqui no canal também, ok? Bom, agora nós vamos para o argumento do silêncio. Esse argumento antitrinitariano gosta muito. Eles pegam alguns textos ali que, no caso, omite ali o Espírito Santo, né? Para dizer, tá vendo? Só tá o Pai e o Filho, o Espírito Santo tá onde? Ou seja, argumento do silêncio. E aí o Gabriel aqui trouxe alguns argumentos que eu achei bem interessantes, que se fosse levar esse argumento do silêncio, nós íamos ter que jogar a Bíblia fora, né, Gabriel? Então, tem algumas coisas, Roberto, que, por exemplo, foi usado pelo vídeo do crítico, que ele coloca só textos do Espírito de Profecia onde falam apenas do Pai e do Filho. Ou seja, ele está aplicando ali, dizendo que não há o Espírito Santo. Só que isso é a falácia do argumento do silêncio. Por quê? Porque não é porque não citou que não existe. Porque na Bíblia a gente vai ver isso também. O apóstolo Paulo dizendo, se referindo apenas a Deus, né, e ao Senhor Jesus. Isso aqui foi colocado 2 textos aqui, existem vários. Ou seja, Paulo também, assim como Ellen White está, entre aspas, não está citando o Espírito Santo porque não acredita no Espírito Santo? Ou na divindade do Espírito Santo? Não, obviamente. A gente consegue ver sobre a divindade do Espírito Santo na palavra de Deus. Então, se a gente às vezes vai aplicar as mesmas coisas que a gente aplica a Ellen White e aplicar na Bíblia, a gente vai ver que a gente está agindo como ateu, no mesmo espírito que um ateu age. Então, essa postura não deve ser feita. E esse argumento do silêncio de usar, por exemplo, de porque não citou, logo é porque não existe, ou logo é porque a pessoa não crê, é errado. Porque no livro de Esther, por exemplo, ela nem cita Deus. Não é citado no livro de Esther Deus, né? Não é ela não cita, mas no livro de Esther não é citado. Quer dizer que ela não acreditava, ou que o autor não acreditava, ou que Deus não existe? Obviamente que não. Apenas não citou.
É isso que acontece, por exemplo, quando muitos vão dizer no batismo, né? A gente vê ali que o batismo é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em Atos, muitos vão dizer que em Atos dos Apóstolos, o batismo deve ser em nome de Jesus. E eles concluem que então não deve ser usando, né, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque em Atos não citou isso. Quando na verdade o texto bíblico já diz em Mateus 28 sobre batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e lá deu ênfase no nome de Jesus. Então, ao invés de complementar as coisas, ligando o texto com o texto, acabam querendo colocar contradição ou excluir as coisas. Esse é um É. problema. E usar isso, ele usou isso com o sexto Espírito da Profecia. Então, o argumento silêncio, ele é problemático, ele é errado e ele é equivocado. E ele também, Sim. tu vai ler, Roberto? Olha aqui, Ele eu usou gostei disso aqui que você trouxe, né? Lá em Apocalipse diz que todo servo, todo livre. Só que em Isaías 25:9 diz que os remidos não se escondem e eles esperam no Senhor, né, Mateus? Ô, Gabriel. isso. Esse ponto é que ele fez uma má aplicação de um texto. Ele disse que somente o pai e o filho devem ser exaltados. Ele usou um texto e o Espírito oferecia sobre isso. Só que a questão é, vamos usar o mesmo critério então, que ao colocar somente o pai e o filho devem ser exaltados, aquele texto está se referindo em contrastar a exaltação do pai e do filho e não exaltar nenhum outro ser humano, e não a nenhum outro ser, mas exaltar, né, o pai e o filho. O contraste é com seres humanos, o contraste não é com o Espírito Santo. Não está excluindo o Espírito Santo. O contraste não é com o Espírito Santo. Então é com outros seres. Então a má aplicação do texto foi em relação a isso. Se a gente vai usar isso em relação à Bíblia, a gente vai ver que todo, ali diz todo, vai se esconder. Então a gente sabe que nem todos vão se esconder na volta de Jesus, que muitos vão esperá-lo. Então quer dizer que houve uma contradição aqui? Ou quer dizer que todo mundo vai se perder? Todo mundo vai se esconder nas rochas e tudo mais? Não. Então, é isso que eu digo dele, linkar texto, juntar textos. Na Hum. arca de Noé também, todo animal deveria entrar na arca, os animais marinhos entraram na arca. Não. Então, este é o elemento que eu estou falando. Um texto não pode excluir outros. Um texto não é excludente de outros. E assim a gente consegue ver, esse princípio a gente deve levar para as escrituras. Para o espírito da profecia, não para as escrituras. E aqui a gente consegue ver, ó, ele usou aquele texto que somente o pai e o filho devem ser exaltados, e a gente consegue, agora, usando outros textos, ver que não era excludente do Espírito Santo, estava contrastando com homens, e não contrastando com o Espírito Santo, tá? Porque ali diz que deve ser louvado a Deus, e aí logo abaixo diz que deve ser louvado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No outro texto, diz que deve ser no céu, aqueles que chegarão lá irão adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso é exaltar eles, tanto louvar quanto adorar. Então, veja, complementação de texto. Assim como a Bíblia deve ser comparada com as Escrituras para formar um quadro amplo, assim deve ser também a exegese do Espírito de profecia. E nós temos alguns textos na Bíblia aí, né, Bill? A gente não mostrando que Isso, o Espírito Santo ele é onipresente, ele traz poder e ele é o sopro de Deus, né? isso. Porque ele usou textos do Espírito de profecia para apresentar o Espírito Santo desta forma, como onipresente, que ele é o poder de Deus, ou que ele é um sopro de Deus. Então, esses textos do Espírito de Profecia não estão errados pelas Escrituras. As Escrituras apresentam isso, que ele é onipresente, que ele traz poder, que ele é soprado por Jesus ali em João. Então, isso não está errado, de acordo com as Escrituras. O problema é a aplicação que ele faz, como se somente isso fosse apresentado pelo Espírito de Profecia. Ainda ele vai dizer, não é porque Ellen White cita, né, o Espírito Santo, mas ela não cita só o Espírito Santo, ela cita muita coisa que não foi colocada ali. E ele não colocou ou por desonestidade ou por ignorância sincera. E essas coisas que a gente vai mostrar logo adiante ainda. Mas para ver como, sabe, aí ele apresenta os textos também, dizendo que apresenta alguns textos para dizer que o Espírito Santo é Jesus Cristo.
Ele aplica mal os textos e apresenta alguns textos sem harmonização e apenas os textos que ele quer ali, de forma unilateral e fazendo uma aplicação. E ao juntar os textos, a gente vê que não é isso. O Espírito Santo não é Jesus, pelo Espírito da profecia mesmo. Nós temos alguns textos aqui, meu. O Espírito Santo é o Consolador, em nome de Cristo. Ele personifica Cristo, contudo é uma personalidade distinta. É um texto claro aqui da Claríssimo. diferença de Jesus e o Espírito Santo. Manuscrito 27, três agências distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos também o Senhor Jesus age por meio do Espírito Santo, pois este é seu representante. Como que Jesus representa a si mesmo? É, Né? Não faz sentido. O outro texto também, Jesus está presente na pessoa do seu representante, e ela diz quem é: o Espírito Santo. Então nós temos aqui vários e vários textos indo contra aquela ideia de que Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. eu pergunto, Roberto, por que ele não colocou esses textos, os dois primeiros, por exemplo, ali? Por quê? Às vezes é desonestidade ou às vezes é a falta de informação sobre o assunto, né? A ignorância sincera. Porque aqueles dois primeiros textos ali são claros ao dizer que são distintos um do outro. Então, a gente vê claramente nos textos a respeito do assunto. E eu gostaria também já de emendar aqui com a questão do Consolador, porque o Espírito Santo, Jesus diz que ele é o outro Consolador. Se é outro, não pode ser ele mesmo. É o básico do básico, né? E tem um texto, né, que diz o seguinte: antes de se oferecer sacrifício com a vítima sacrificial, instruiu seus discípulos com respeito a um dom muito essencial e completo que ia conceder aos seus seguidores, o dom que haveria de pôr-lhes ao alcance os ilimitados recursos de sua graça. Aí Jesus diz, lá em João 14: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, que é allos em grego, que significa outro da mesma natureza ou espécie. Ou seja, Jesus estava se colocando como Deus e disse que viria outro que também é Deus. E Paracletos, que significa consolador. E aí Ellen White, comentando sobre esse texto, ela diz: o Salvador estava apontando para o futuro, ao tempo em que o Espírito Santo deveria vir para fazer uma poderosa obra como seu representante. O mal que se vinha acumulando por séculos devia ser resistido pelo divino poder do Espírito Santo. Que texto, hein, Gabriel? Isso, claro. Então, esse texto aí, e tem outros ali que vão mostrar que outro consolador é o Espírito Santo e não Jesus. Então, é pela união dos textos que a gente vê a questão. E por que é colocado Jesus como consolador? Ellen White coloca isso. É justamente porque o termo outro implica que Jesus é um consolador. É por isso que é dado outro consolador. É por isso que Ellen White também trata Jesus como consolador. Mas aqui a gente consegue ver em textos claros que o Espírito Santo é o outro consolador e que representa Jesus. E pelo fato dele representar Jesus e de Jesus agir, né, pelo Espírito Santo, é que existe essa obra ali deles. Então, há esses elementos assim, e esses textos aí a gente consegue ver que o Espírito Santo é representante de Cristo e que ele viria, né? O... tu pode passar, voltar, Roberto, só um pouco? Aqui, ó. Esse é esse. Isso, aqui a gente consegue ver o Espírito Santo como representante de Cristo, né? E coloca como aquele, aquele consolador, né? Então, ele fez uma aplicação, né, errada do texto do Espírito de Profecia. Pode passar? E aqui a gente consegue ver também o consolador que Cristo prometeu, que é o Espírito Santo, não ele mesmo, colocado ali como o Espírito Santo. E logo abaixo, no mesmo texto, diz que há três pessoas vivas pertencentes à divindade celeste: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
indicando que o Consolador não é Jesus no Espírito da Profecia, mas que é o Espírito Santo que o representa. Então, a união dos textos mostra uma questão. Eu acho muito interessante esse texto desejado de todas as nações, porque aqui mostra que o Espírito Santo é o representante de Cristo. Por quê? Porque Cristo escolheu ficar num corpo que está restringindo, né? Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então o Espírito Santo assume essa função. Então, hoje, o Deus que está aqui conosco é o Espírito Santo, mas ele liga nós com Cristo, que liga nós com o Pai, né? Isso aí. E esse texto, Roberto, ele é um texto análogo ao que muitos antitrinitarianos ou não trinitários usam. Eles usam um texto que eles gostam muito a respeito do assunto, só que esse outro texto é um texto análogo do Espírito de Profecia sobre o assunto, onde mostram que aqui Ellen White estava tentando se referir ao representante de Cristo, ao Espírito Santo como representante de Cristo, e logo abaixo diz seu sucessor da terra. Então não pode ser ele mesmo. Então é outra pessoa. E é a respeito disso que ela fala, né? E aquele primeiro texto, aquele texto de antes, mostra que ele personifica Cristo, contudo, é uma personalidade distinta. Então este elemento também é importante a gente sempre salientar. Então, ainda que ele personifique Cristo, é uma personalidade distinta. Maravilha, Biel. E para nós finalizarmos aqui nossa mini live, nós temos 3 perguntinhas, só para a gente meio que fazer um resumo, né, Biel? A primeira pergunta é: o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade? Isso é claro, amigo. Então, para dizer que Ellen White não acreditava que o Espírito Santo era a terceira pessoa da divindade, está indo contra o que ela escreveu. Ela está dizendo ali, ó, seu representante, a terceira pessoa da divindade. Ele, Cristo, determinou dar seu representante à terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Nós temos outro texto também: Cristo enviou seu representante, a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. E a segunda pergunta: ele é uma pessoa? Outro texto, claro, onde vai dizer: o Espírito Santo sempre leva a palavra escrita. O Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Texto claro, hein? O Espírito Santo tem uma personalidade, senão ele não poderia testemunhar nossos espíritos com nossos espíritos que somos filhos de Deus. Ele também deve ser uma pessoa divina, senão não poderia descobrir os segredos que estão ocultos na mente de Deus. Só que é interessante porque lá em Isaías mesmo diz que para conhecer a mente de Deus, somente uma divindade. Então o Espírito Santo, para conhecer a mente de Deus, tem que ser Deus. Uma outra pergunta, Bel: existe uma triunidade celeste? Pois é, o crítico ele vai dizer que, né, não era, não, Ellen White não ensina isso. A gente consegue ver aqui que no Espírito da Profecia a gente consegue ver isso. Você nasceu para Deus e está sob a sanção e o poder de 3 seres mais sagrados do céu, que são capazes de impedir que você caia. Então há 3 seres mais sagrados do céu. Seres, 3, não um e nem 2 seres, mas 3 seres mais sagrados do céu. O texto ainda continua: os eternos dignitários celestes, Deus, Cristo e o Espírito Santo, estão munindo os discípulos, nós, de energia sobre-humana. Avançariam com ele para a obra e convenceriam o mundo do pecado. Olha só, Só textos maravilhosos, inclusive, ainda. textos claríssimos. Outro texto, Outro Bel? aqui vai dizer: quando se entregaram a Cristo, assumiram um compromisso na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os 3 grandes dignatários pessoais do céu.
3 dignatários pessoais. Não um, não 2 dignatários pessoais, mas 3 dignatários pessoais do céu. Maravilha. E o último texto dessa live: há 3 pessoas vivas pertencentes ao trio celeste. Em nome destes 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os que recebem a Cristo por fé viva são batizados, e esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Glória a Deus por isso. Bom, meus queridos, Amém. antes aqui de nós fazermos as considerações finais, Biel, eu gostaria de pedir ao pessoal que compartilhe, que se inscreva no canal. Caso você queira ajudar o canal com algum recurso, eu vou deixar também a chave Pix na descrição, tá bem? Pois a gente precisa divulgar nesses pontos, porque infelizmente tem pessoas só para atacar. Praticamente no canal dele é só ataques a Ellen White e a nosso ministério como igreja, né, Adventista do Sétimo Dia, mas nada além disso é colocado lá. Porém, a gente vai começar a mostrar aqui para vocês o que está na Bíblia e no dom profético. A gente não quer ficar falando, dando nossas opiniões aqui, simplesmente mostrar o que está escrito. Então hoje vocês viram vários textos, o Gabriel está terminando o PDF, que vai ter muitos mais textos, tá? E eu espero do coração que vocês mergulhem nesses textos. Se você é um ex-adventista, se você é alguém que assistiu os vídeos e ficou baqueado, primeiro concentre-se, ore a Deus, mergulhe nos textos, tente harmonizar o texto, porque o problema do antitrinitariano é não harmonizar texto. Se você perguntar, o que esse texto aqui quer dizer? Ele vai dar meio que uma desculpa esfarrapada e vai tentar mostrar um texto que está dizendo o contrário. Ele nunca consegue tirar uma harmonia ali, tá? Por isso, inclusive, que eu não sigo essa linha, porque eu não vejo coerência na questão de harmonia de texto, tá? E quando você não harmoniza texto, até o inimigo a gente consegue fazer ele virar bonzinho. Então, se a gente pegar um texto da Bíblia ali que fala sobre Lúcifer, você vai dizer, nossa, mas olha que maravilha, que pessoa incrível. Mas não se lê o contexto, não se sabe o restante, os outros textos, você vai ter uma ideia errada, tá ok? Então tome muito cuidado quanto a isso, tá? A nossa ideia aqui, tanto minha quanto do Gabriel e de todos que aparecerem aqui nesse canal, é abrir os seus olhos para que não sejamos enredados, porque infelizmente os adventistas do sétimo dia estão muito fracos em estudo. Eles só vão para o YouTube assistir vídeo, não estudam por si e estão sendo enganados. Então aqui ficou muito claro que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele não é Jesus, que ele não é o Pai, cada um os três é Deus, tá? Que é assim que o adventista do sétimo dia crê, não tem aquele negócio de são, porque senão seria politeísta e aí estaria errado, ok? Então que vocês possam mergulhar nos textos que nós abrimos aqui para vocês e esmiuçar mais sobre esse assunto. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vou dar aqui as últimas palavras para o meu querido Gabriel, para ele falar um pouquinho aqui para encerrarmos. Então, irmãos, eu queria que vocês parassem para pensar. Olhem quantas afirmações equivocadas, erradas, que a gente mostrou aqui que foram feitas pelo crítico. Várias. Se você enumerar, contabilize, mostre. Quantas? Quantas informações erradas? Tem mais uma aqui que a gente não comentou. Ele vai usar um texto de Ellen White endossando a mensagem de justificação pela fé de Wagner e Jones, né? Ele vai usar esse texto. O próprio texto diz que está endossando a mensagem do evangelho, da justificação pela fé, e não sobre o que eles acreditavam naquele período sobre a divindade. E ele vai colocar como se estivesse endossando o que eles acreditavam sobre a divindade. Veja, no próprio texto que está se referindo à justificação pela fé, ela tem vários endossando a justificação pela fé, o ensino dele sobre isso. Então, para ver como ele coloca errado as coisas. Ou de forma desonesta, para ludibriar, enganar, ou de forma ignorante e sincera, entende? Então, eu não conheço o coração dele, não tenho jurisdição a isso. O ponto que eu quero dizer é,
essas informações estão erradas. Então, quantas outras? Quando, por exemplo, ele usa de forma retórica, usos retóricos, que a gente sabe que é desonesto, ao dizer que os adventistas se batizam no nome de uma pessoa, na autoridade de Ellen White, quando, na verdade, o que acontece, eles fazem uma confissão de fé naquilo que eles acreditam, que houve, que há na Bíblia o dom profético, que haveria se manifestar nos últimos dias, e houve a manifestação do dom profético. Apenas isso. Não tem a ver com pessoas. A declaração de fé também não tem a ver com pessoas, mas com a manifestação do dom profético, que estava prometido nas Escrituras. Então, para ver como ele coloca de forma errada, sabe? De uso retórico. Aproveita que muitas vezes as pessoas estão pilhadas contra isso. Então, a gente tem que cuidar. Ele faz a outra informação errada aqui, que eu anotei, que iria contra o juízo investigativo. A pessoa que nasce, né? Novamente, toda a vida passada é apagada. Isso vai contra o juízo investigativo, ele falou isso no vídeo, também é errado, mostrando que não conhece a respeito do juízo investigativo. No juízo investigativo, ou juízo pré-advento, ali nas bodas do Cordeiro de Mateus 22, é julgado aquele que foi convidado para a ceia. O rei, ele entra e faz a inspeção daqueles que estavam trajados e preparados para as bodas, de quem foi convidado para a ceia. Não para aquele que não foi regenerado ainda. Não para aquele que não foi convidado. Então, para ver como ele não tem um conhecimento a respeito do assunto ou está fazendo uso, né, desonesto das coisas. E a respeito, eu acho que era isso que eu iria comentar. A minha mensagem é: fiquem advertidos, fiquem precavidos, se baseiem pelas escrituras e não pelo que dizem que é as escrituras, não por uso retórico. Se baseiem nas escrituras, e aqui a gente mostrou, pelas escrituras, mostrou a verdade em relação ao dom profético, o que ela fala ou não, para ver como foi falado em verdade, só nesse vídeo que a gente fez. Quantas outras existem? Então é apenas isso. E que Deus te abençoe, que Deus te guie, e é isso aí. Obrigado, Gabriel, pela sua presença, por ter disponibilizado tempo aí para estar conosco. Que Deus abençoe a tua vida aí, meu querido. Até mais. Amém. Obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe também, tu e a tua família também. Que o canal, ele seja um canal de bênçãos. Glória a Deus.